Aí estão os títulos de Filipe Luís com o Flamengo nessa curta trajetória, né? Curta trajetória como treinador. Se a gente junta jogador e treinador, já é uma passagem do tamanho da que tem o Abel no Palmeiras, né? Tem um brasileiro como técnico quase lá, né? Ainda não, mas tem a taça de brasileiro como técnico que pode ser conquistada na quarta-feira, né? Pode ser, pode ser. Esse pode de quarta-feira tem peso muito grande para os dois lados, né? O Abel pode terminar pela primeira vez uma temporada no Palmeiras sem nenhum título, se não conquistar o brasileiro, né? E hoje o Flamengo tem essa vantagem muito relevante, pode garantir o título já nesta quarta-feira no Maracanã. O José Boto, diretor de futebol do Flamengo, diretor, esses cargos mudam, né? Tem o CEO, tem não sei o que, mas enfim, é diretor, né? Ele tinha dado uma entrevista curiosa, porque ele é português e se propôs a acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no futebol brasileiro com o Filipe Luís. Ele achava que o Filipe Luís era um aliado dele nesse sentido. E voltou a falar sobre isso com o Emanuele Ribeiro no gramado do estádio lá em Lima. Falei que ia acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Assim... Esse discurso veio um pouco mais à frente, né? Na chegada dele ainda se tinha muita dúvida sobre quem seria... Se o Filipe Luís continuaria, porque foi efetivado antes da chegada dele. Ainda que efetivado, o Filipe Luís viveu vários meses de estagiário, projeto de treinador em formação, alguém que ainda deve. E o Boto, como qualquer executivo, evidentemente, tinha em mente um projeto gigantesco que talvez no começo não tivesse Filipe Luís, né? Ele vai se adaptando, compreendendo o tamanho do Filipe para o próprio Flamengo, vendo que o Filipe se impunha pela qualidade do trabalho, pelas relações internas, se não controle, pelo menos pela leveza de ambiente que ele construía em vestiário. Isso é importante no Flamengo, né? Então, o Filipe Luís foi colocando os tijolos do muro que ele ergueu. Hoje ele é muito grande no Flamengo. E devido à inexistência do multiverso, essa queixa que eu faço repetidamente aqui no Redação Sport TV, não saberemos se Filipe Luís continuaria no Flamengo se não conquistasse 2 títulos, né? Ou talvez até se não conquistasse a Libertadores só, brasileiro. Mano. Não, se ele perde essa Libertadores, acho que o ambiente em torno dele ia ser muito difícil. Porque você constrói tudo com aquele objetivo e o Flamengo é assim, acho que ia ser... Mas o Flamengo falou, essa diretoria falou desde que entrou que a prioridade era o brasileiro, né? Então eu não acho, claro, perder uma final para o Palmeiras seria muito difícil, mas é multiverso. Se o Flamengo vencesse o Campeonato Brasileiro, eu acho que ficaria um clima de permanência. Imagina um cenário aqui, num dos universos paralelos está acontecendo o seguinte: o Flamengo perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras, voltou deprimido, empatou com o Ceará, perdeu para o Mirassol e o Palmeiras atropelou na reta final. Aí, se não vencesse, né, caiu, os 2 né? títulos... Nesse mundo aí, o Filipe Luís caiu, né? Nessa distopia... Não, é só para dizer que nada está garantido, gente. Nada. Embora o Flamengo tenha colocado na mesa para o Filipe Luís também uma proposta de renovação. Sim, né? Já faz tempo. Essa coisa da estabilidade... Mas talvez, né, pegasse de volta e guardasse. Eu estava numa conversa com um amigo semana passada e falando assim, cara, eu acho que o próximo ano deve ser o último do Filipe Luís no Flamengo pelo desejo dele de ir para a Europa. E ele falou assim, se ele não ganhar título, vai ser o último porque o Flamengo não fica com ele também. Então tem esse lado, né? Agora, o que aconteceu com o Abel, Vini? Tem sempre essa desconfiança. Será que, claro, né, ninguém está tirando o lado do Palmeiras nessa história. O Abel se identificou com o clube, foi campeão, é querido pelos funcionários, tem ascendência sobre os jogadores. Essa parte está toda certa. Mas teria faltado uma proposta irrecusável para ele ir embora do Palmeiras? Uma proposta de ponta de um clube da Europa? Teve uma proposta de muito dinheiro, né? Aquela que gerou toda a polêmica, que ele teria assinado o pré-contrato e tal. Mas aí é para o futebol do Catar, né? Não pareceu atraente tecnicamente. Será que o que também ajudou o Abel a ficar no Palmeiras foi a falta de interesse de um grande clube europeu? Barreto, eu acho que sim. Eu pergunto será, desculpa, porque eu também não posso afirmar que nunca houve, que não chegaram a conversar. Eu não tenho essas informações todas na mão. A gente, pelo menos, nunca noticiou, nunca tratou dessa possibilidade, né? O que a gente sabe aqui, nos tempos que fui setorista do clube, ouvindo os setoristas do Palmeiras hoje aqui no GE. Globo, o que a gente sabe é que o Abel, nesses 5 anos, já recebeu dezenas de propostas. Muitas delas chamavam a atenção mais pelo aspecto financeiro do que esportivo.
Então é isso, muitas do mercado árabe que colocariam o Abel, que hoje é top 15 entre os salários do mundo, o Abel já foi top 10, colocaria ele entre top 3, top 5, então realmente chegaram propostas que fizeram o olho do Abel brilhar nesse sentido financeiro, mas só, não no aspecto esportivo. E acho que vale a gente fazer uma ressalva que quantos outros treinadores recentes vieram, conquistaram no Brasil e também saíram sem um projeto financeiro, sem um projeto esportivo legal, mas pensando só na grana. Essa proposta não dá para recusar. O Abel recusou essas propostas. Entre essas dezenas de propostas, talvez uma ou outra de clube médio porte da Europa, talvez tenha recebido e a gente não tenha a informação de qual clube fez essa proposta. Agora, não chegou essa que faria o Abel brilhar os olhos para ir para a Europa, um time de ponta que tem a condição de disputar um título, uma liga nacional na Europa ou disputar a Liga dos Campeões. Isso a gente não tem conhecimento. Agora, se foi isso realmente que fez o Abel continuar, eu sei que ele tem um ótimo relacionamento com a Leila, eu sei que ele gosta dos processos que acontecem dentro do clube e talvez para essa renovação de 25, ao menos até 26, passe muito por essa reformulação do elenco. O Abel deu pitaco e orientou o departamento de futebol a contratar esses jogadores. Muitos até não jogaram. O Palmeiras entende que o melhor jogador para essa temporada, o que fez o investimento altíssimo, que foi o Paulinho, não jogou. Então, o Palmeiras entende que tem uma base de elenco muito forte, que precisa de uma ou outra reformulação pontual para 2026, 2027, aí sim, esse elenco que chegou possivelmente aí com 2 vices no final da temporada, se realmente se confirmar no Brasileiro e o da Libertadores já está confirmado, para 26, 27, esses jogadores podem ter um pouco mais de casca. Agora, o fato de não ter uma multa rescisória para sair faz a gente pensar que mais dia ou menos dia, a pressão aumentou, o Abel pode querer sair sem mais nem menos. Acho que era isso que o Palmeiras estava tentando evitar e agora acabou cedendo, né? E isso que eu estou dizendo é mérito do Palmeiras e é mérito do Flamengo. O Felipe Luiz não vai sair, pelo menos a gente imagina, para tentar a sorte na Europa. Por quê? Se ele já está num clube de ponta do futebol brasileiro que dá a ele um elenco de qualidade, possibilidade de lutar por títulos e um salário competitivo, né? Até se debate no futebol brasileiro se o patamar muito alto dos salários que os técnicos atingiram aqui não teria segurado um pouco essa evolução, de ir para a Europa, de repente aprender, fazer como está fazendo o Silvinho agora, né? Está na seleção da Albânia, mas aceitou cargos de menor expressão, para ir se desenvolvendo no futebol europeu, aprender um pouco mais, enfim. Mas é que o futebol brasileiro paga bem. E Flamengo e Palmeiras vão muito além de pagar bem, gente. O Felipe Luiz, quando decidiu voltar ao Brasil, ele fala disso no primeiro trecho que a gente mostrou ali. Minha mulher me incentivou muito, e às vezes a gente trata isso como uma coisa prosaica, né? O cara conversou com a mulher, a vida familiar importa muito, vai mudar todo mundo, né? E aí eu também cito isso na minha coluna, quando eu falo do Danilo, né? Ele me dá mais uma vez a oportunidade de falar de Bicas, da minha cidade natal, que eu cito muito na coluna, e o Danilo, para mim, o mais relevante é a naturalidade com que ele escolheu o Flamengo para voltar. Ele é torcedor do Flamengo, assim como é o Felipe Luiz, né? Esse fenômeno que é o Flamengo fora do estado do Rio de Janeiro, um lá em Bicas, o outro em Jaraguá, né? O Felipe Luiz é nascido em Jaraguá do Sul, então, jogou no Figueirense. Por influência do avô, torcedor do Flamengo e tal. Mas não é só o aspecto sentimental. É olhar para o Flamengo de hoje, como se olha para o Palmeiras de hoje e falar, bom lugar para trabalhar. Tem muito jogador do Flamengo que não era torcedor do Flamengo na infância. E que fez esse mesmo caminho. Escolheu jogar no Flamengo. Aliás, deixa eu pegar como gancho aqui para trazer uma contribuição do Maestro Júnior. Obrigado, Maestro, pela audiência e pela sugestão. Olha aqui, ele publicou uma foto das mulheres dos jogadores. Tem crianças ali também, né? Tem filhos e filhas também. Numa roda de oração, parece, antes do jogo, lá em Lima. E o maestro diz aqui, elas são a base, as responsáveis por administrar o lar e garantir que os jogadores, ao irem treinar, jogar, enfim, ao cumprirem sua rotina de trabalho, estejam com a cabeça totalmente focada em campo. O futebol é uma atividade que tira muito
né? E o Felipe pessoa de Luiz, casa. a esposa dele é espanhola, né? A família dele era toda baseada na Espanha. É uma mudança de vida mesmo, né? O Felipe Luiz é, obviamente, muito mais um jogador europeu que um jogador sul-americano, né? O Felipe Luiz tem domínio da língua inglesa, da língua espanhola. O Felipe Luiz vai ter, agora no final do ano, acho que ele completa a licença dele para poder treinar na Europa, a licença A dele é europeia. Então, o Felipe tem todas as ferramentas agora para seguir esse caminho. A pergunta é só a que o Luciano fez. Quando que isso vai acontecer? Eu não tenho dúvida nenhuma, Barreto. É isso aí, nação rubro-negra, é isso aí. A mídia está assustada com o Flamengo por esse grande título, né? Na Libertadores, o Flamengo jogou muita bola, é tetracampeão. E agora que vem o Campeonato Brasileiro, eu tô na expectativa muito boa de que o Flamengo vai fazer um baita de um campeonato, uma baita de uma partida quarta-feira e vai conseguir esse resultado positivo, mais um título do Brasileirão. E o Palmeiras sem nenhum título na temporada, né? Pra alegria do torcedor rubro-negro. Então assim, vamos pra cima com tudo. E o Boto disse que o Felipe Luiz iria, né, e vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses aqui no Brasil. O cara é top. Felipe Luiz tem tudo para formar uma carreira muito vencedora e depois fazer sucesso no futebol europeu. Vocês concordam? O que vocês acham, amigas e amigos? Quero ver a opinião de todos vocês. É muito importante. Cada comentário eu prometo ler e responder a todos. Galera, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras e até a próxima.